Há momentos em que você fala, tenta ser educado, se esforça para criar um clima agradável, mas percebe que nada realmente acontece. As pessoas respondem por educação, desviam o olhar, dão aquele sorriso automático que não significa nada. A conversa segue viva apenas na aparência, enquanto por dentro ela já morreu antes de começar. Você tenta ajustar o tom, muda o assunto, adiciona detalhes, faz perguntas, mas tudo parece escapar pelos dedos. E aí, quase como contraste, surge alguém que diz apenas algumas palavras, e de repente, todos se voltam para ouvir. Não há esforço visível, não há disputa por atenção, não há elevação de voz. Existe apenas uma presença natural que se impõe sem empurrar. Essa diferença sutil, difícil de explicar, é exatamente o que os antigos chamavam de firmeza interior. Uma postura que não depende de argumentos longos, mas da forma como cada palavra nasce dentro de quem fala. Os estoicos entendiam que a força da comunicação não vem da quantidade, e sim da intenção. Não é o volume que comanda um ambiente, mas a clareza de quem sabe por que está dizendo algo. Quando você observa alguém que comunica com solidez, percebe que há um alinhamento entre o que é dito e o modo como é dito. É uma espécie de economia consciente. Nada é jogado ao vento, nada é feito para impressionar, nada é inserido só para preencher espaço. Essa maneira de falar nasce de um estado interno mais quieto, mais organizado, e por isso se torna impactante. É sobre isso que este vídeo trata. 7 palavras estoicas que, usadas com consciência, podem mudar a forma como você se expressa e a forma como os outros o percebem. Não são atalhos sociais nem frases prontas, são instrumentos de presença. Ferramentas que revelam caráter, não performance. Cada uma delas cria um tipo específico de espaço emocional na conversa, e quando você aprende a utilizá-las com naturalidade, relações inteiras começam a se comportar de outra maneira. Hoje, iniciamos pela primeira delas. Primeira palavra: continue. No início, ela pode parecer simples demais, quase casual, mas é esse minimalismo que lhe dá poder. Continue é uma autorização silenciosa para que a outra pessoa avance, aprofunde ou revele o que realmente queria dizer quando iniciou a conversa. Em vez de interromper, acrescentar sua própria história ou mudar o assunto sem perceber, você entrega o espaço a quem confiou em você para começar a falar. É uma forma de dizer eu estou ouvindo de verdade sem precisar reforçar isso explicitamente. Quando alguém dá o primeiro passo e compartilha algo, uma lembrança, uma preocupação, um desafio, um momento de alegria, a tendência natural de muitas pessoas é responder com algo que as coloque novamente no centro. É como se a conversa fosse um palco onde todos tentam ocupar a luz principal. O que poucos percebem é que esse impulso esvazia a troca e enfraquece qualquer possibilidade de conexão real. A conversa vira comparativo, não encontro. Ao usar continue, você quebra esse padrão. Essa palavra desloca o foco para onde ele deveria estar: a experiência da outra pessoa. Sem pressão, sem insistência, sem aquela urgência de quem precisa ser ouvido de volta para sentir que faz parte da conversa. Continue e sustenta o momento sem dominá-lo. Permite que o diálogo cresça no ritmo natural de quem está falando, e isso cria uma sensação rara de liberdade. Muitas pessoas nunca tiveram alguém que as escutasse sem pressa. Quase todas aprenderam a falar se defendendo, justificando ou tentando parecer interessantes demais. Quando encontram alguém que simplesmente acompanha, sem desejar roubar o protagonismo, o diálogo muda de intensidade. É como se a pessoa percebesse que finalmente pode respirar dentro da própria história. Esse gesto, apesar de simples, cria uma atmosfera inesperada. Sem perceber, a outra pessoa começa a revelar nuances que não surgiriam numa conversa superficial. Detalhes, emoções, percepções que estavam guardadas começam a emergir porque existe espaço para isso. E espaço, no contexto humano, é uma forma de acolhimento. Não é preciso validar, corrigir, aconselhar ou comparar. Basta permitir que o fluxo siga. Esse tipo de escuta não é passivo, é presença pura. Você não está apenas aguardando sua vez de falar, está acompanhando o caminho que o outro trilha enquanto organiza pensamentos. E, nesse processo, não só a conversa se aprofunda, como a sua postura se transforma. A mente desacelera, a fala perde a necessidade de urgência e a pessoa à sua frente começa a se sentir segura. Essa segurança não nasce do que você diz, mas da forma como você está ali.
Epicteto observava que poucas virtudes fortalecem tanto as relações quanto a capacidade de ouvir sem antecipar conclusões. Continue é a prática dessa virtude no nível mais cotidiano. Ela impede que você domine a conversa, mas não diminui sua presença. Pelo contrário, mostra firmeza. Mostra que você não precisa preencher o silêncio para se sentir relevante, e isso cria respeito. Quem domina a própria necessidade de interromper passa a dominar o espaço com naturalidade, porque transmite estabilidade. E isso não depende de técnica. Depende de intenção. De estar realmente disponível para atravessar a conversa junto com a outra pessoa, em vez de puxá-la para dentro do seu mundo imediatamente. Uma conexão mais profunda nasce quando o outro sente que não precisa lutar para ser ouvido. Quando você diz continue, você dá exatamente esse presente. Com o tempo, essa palavra faz com que sua presença seja percebida de outra forma. Conversas deixam de parecer trocas superficiais e começam a se tornar encontros onde cada pessoa existe sem medo de ser atropelada. O vínculo cresce porque há espaço para que ele cresça. E à medida que suas interações adquirem esse tipo de qualidade, algo dentro de você também se reorganiza. Você passa a falar apenas quando realmente há algo a ser dito. É aí que a verdadeira transformação acontece. Não quando você aprende técnicas, mas quando começa a enxergar que estar presente, realmente presente, vale mais do que qualquer frase bonita. Continue e inaugura essa mudança. Ela abre a porta para as outras palavras que virão. Ela estabelece o tom. Ela mostra, sem esforço, que você fala pouco, mas escuta muito. E isso, no mundo moderno, é praticamente uma força sobrenatural. Antes de avançarmos, deixe seu like e se inscreva. Esses vídeos são construídos com cuidado e profundidade justamente para acompanhar o seu processo interno. E o seu apoio ajuda esse conteúdo a alcançar outras pessoas que também precisam fortalecer a própria presença. Agora, seguimos para a segunda palavra, uma das mais transformadoras de todas. Segunda palavra, entendo. Entre todas as expressões que moldam uma conversa, poucas são tão discretas e ao mesmo tempo tão marcantes quanto entendo. Ela não afirma, não corrige, não confronta e não toma para si o protagonismo da situação. Essa palavra cria uma ponte invisível entre você e o outro. Não porque você compartilha a mesma história, mas porque você reconhece o sentimento que está por trás dela. Ao dizer entendo, você não está dizendo eu já passei por isso, nem está tentando mostrar que sabe exatamente como a pessoa se sente. Está dizendo apenas que compreende que existe algo ali que merece ser respeitado. Em uma sociedade onde todos parecem correr para dar opinião, aconselhar ou avaliar, alguém que simplesmente reconhece a experiência do outro sem tentar reinterpretá-la se torna inesperadamente valioso. Há pessoas que passam anos falando sem serem compreendidas uma única vez. E não é por falta de oportunidades. É porque quase todo mundo responde com explicações. A maioria tenta montar soluções antes de ouvir a frase inteira. Outros transformam qualquer desabafo em um espelho para falar de si. Cada um, à sua maneira, busca manter o controle da conversa. E a conversa, aos poucos, deixa de ser conversa e vira disputa. Entendo quebra esse ciclo. Essa palavra reorganiza a dinâmica. Você não se coloca acima, não se coloca abaixo, não tenta acelerar o processo emocional alheio. Apenas se mantém presente enquanto o outro articula o que está sentindo. Isso produz um alívio imediato. A pessoa não precisa se defender, não precisa justificar cada detalhe, não precisa moldar a própria dor para se encaixar em padrões de aceitação. Você oferece um espaço limpo, sem julgamento, onde ela pode simplesmente existir por alguns instantes. Esse gesto, aparentemente simples, é uma das formas mais puras de respeito. Quando alguém diz entendo de forma sincera, existe uma mudança quase imperceptível no ambiente. Os ombros relaxam. A voz se estabiliza. O ritmo da conversa desacelera. É como se a pessoa finalmente tivesse permissão para não carregar tudo sozinha. É claro que você não está resolvendo o problema dela. E o curioso é que, na maior parte das vezes, ela nem queria isso. O que ela buscava era exatamente o que você acabou de oferecer. Um testemunho. A certeza de que não está completamente sozinha no próprio sentimento. Essa palavra também revela algo importante sobre você. Mostra que você não tem necessidade de provar inteligência, não está preocupado em parecer o mais experiente,
nem está tentando encontrar respostas instantâneas para questões que talvez nem tenham solução imediata. Ao usar entendo, você demonstra maturidade. Demonstra que sabe que a vida é complexa e que nem tudo precisa ser consertado no instante em que aparece. Às vezes, o que precisa é apenas ser reconhecido. E reconhecimento, quando oferecido no momento certo, cria laços que muitas conversas longas jamais conseguem construir. Marco Aurélio escrevia que grande parte do sofrimento humano nasce do impulso de interferir no que não pertence a nós. E é exatamente isso que entendo evita. Essa palavra impede que você tente invadir territórios que não lhe cabem. Ela faz com que você acompanhe o outro em vez de tentar conduzi-lo abruptamente. Ela permite que a história seja dele, não sua. E essa distinção é crucial. Pessoas se afastam quando sentem que suas emoções estão sendo interpretadas, moldadas ou minimizadas. Mas se aproximam quando percebem que as emoções são acolhidas como são, sem pressões e sem expectativas. Entendo também fortalece sua postura interna. Ao usá-la com frequência, você percebe que não precisa reagir a tudo, não precisa ter respostas imediatas, não precisa resolver conflitos antes que a outra pessoa termine de explicar o que está acontecendo. Essa palavra ensina paciência. Ensina a sustentar silêncio sem desconforto. Ensina a ouvir sem ansiedade. Sem perceber, você começa a se tornar alguém que não se perde dentro do caos emocional dos outros. Você está ali, presente, estável, mas não absorvido. Está conectado, mas não afogado. É uma presença sólida, e presença sólida cria respeito. Com o tempo, essa simples expressão se transforma num tipo de âncora. Sempre que você a usa, cria uma pausazinha entre o que o outro sente e o que você poderia responder. É nessa pausa que nasce a clareza. Você começa a ouvir com mais atenção, mas também começa a pensar com mais profundidade. Você percebe detalhes que antes ignorava porque estava ocupado demais preparando a própria fala. A conversa ganha textura. Não é mais uma sequência de frases jogadas rapidamente. É um movimento mais amplo, que cresce organicamente, sem precisar ser apressado. Muitas pessoas confundem entendo com submissão, como se você estivesse concordando com tudo. Isso é um engano. Essa palavra não significa concordar, significa reconhecer. E reconhecimento não pesa, não compromete, não gera obrigações. Ele apenas cria possibilidade. A pessoa se sente vista, e quando alguém se sente visto, ela naturalmente baixa as defesas. Você não força nada, você cria ambiente. E ambientes calmos transformam relações inteiras. De certa forma, entendo é um lembrete de que você não precisa ser a solução para ninguém. Você precisa apenas estar presente de maneira inteligente. As pessoas que conseguem fazer isso são poucas, e isso as torna intensamente valorizadas. Há uma diferença enorme entre quem fala muito e quem sabe oferecer a palavra exata no momento exato. Essa diferença, embora sutil, define a profundidade das relações, e muitas vezes define também quem permanece e quem se distancia. À medida que você aprende a usar essa palavra, começa a notar algo ainda mais interessante. Ela também atua dentro de você. Ao dizer entendo, você passa a considerar que cada pessoa carrega uma batalha que você não conhece. Suas reações mudam. Sua paciência cresce. Seu julgamento diminui. Você se torna mais observador e menos reativo. E essa mudança interna altera a forma como o mundo responde a você. Pessoas confiam mais. Conversas fluem com menos tensão. A sua presença deixa de ser um peso e passa a ser um ponto de equilíbrio. Usar entendo não exige técnica, apenas consciência. É uma simples escolha de postura. Uma escolha que define se você quer dominar a conversa ou permitir que ela cresça. Uma escolha que revela se você está ali para falar ou para se conectar. E, no fim das contas, é isso que diferencia pessoas comuns de pessoas inesquecíveis. A capacidade de criar um espaço onde o outro pode existir sem medo de ser mal interpretado. A segunda palavra abre um campo emocional que poucos exploram. Ela afirma que você está atento e disposto a compreender, mesmo quando a situação é complexa. E quando alguém sente isso vindo de você, algo muda, não apenas na conversa, mas no relacionamento inteiro. Terceira palavra, percebo. Há uma diferença profunda entre ouvir alguém e realmente notar o que essa pessoa está vivendo.
Ouvir é captar o som, perceber é captar o sentido. Quando você diz percebo, não está simplesmente respondendo por educação, mas mostrando que compreendeu nuances que muitas vezes passam despercebidas por quem está apenas esperando sua vez de falar. Essa palavra revela atenção, não a atenção superficial de quem acompanha a conversa de forma mecânica, mas a atenção real de quem está presente de corpo e mente. Quando alguém se abre, seja falando de um problema, de uma frustração, de uma conquista ou até de uma dúvida que parece pequena, existe sempre algo por trás da frase explícita. Existe um tom, uma hesitação, uma emoção escondida entre as linhas. A maioria das pessoas ignora isso porque está ocupada demais buscando o que dizer. É por isso que tantas conversas se tornam rasas. Ninguém percebe nada além do óbvio. Mas quando você usa percebo, a conversa muda de altitude. Você demonstra que não está apenas recebendo informações, mas observando o que acontece dentro daquela pessoa enquanto ela fala. Essa atitude cria um tipo raro de conexão, porque põe em evidência aquilo que geralmente fica invisível. Percebo também desarma resistências. Muitas vezes, quem desabafa está tenso, envergonhado, dividido entre o desejo de falar e o medo de se expor. Quando você mostra que percebe o que está acontecendo, o ambiente se torna mais acolhedor. Essa pessoa sente que pode continuar sem ter que justificar cada detalhe. É como se você abrisse uma janela dentro da conversa, permitindo que ela respire com mais liberdade. E liberdade emocional é um presente que poucos sabem oferecer. A maioria pressiona o outro com perguntas que mais parecem investigações. Outros tentam acelerar o processo, como se falar sobre dor fosse algo que precisa ser concluído rapidamente para não incomodar. Percebo faz o oposto. Desacelera o ritmo interno do diálogo e traz a sensação de que ali existe espaço suficiente para seguir com naturalidade. Marco Aurélio dizia que uma das formas mais nobres de convivência é perceber aquilo que não é dito. Ele falava sobre a arte de observar expressões, movimentos discretos, mudanças sutis de energia. Esse tipo de sensibilidade não é apenas sabedoria emocional, é disciplina. Exige presença. Exige que você deixe de lado a urgência de se explicar e passe a acompanhar com calma o que está diante de você. Quando você se acostuma a notar em vez de apenas ouvir, sua forma de se relacionar se transforma. As conversas ganham profundidade. As pessoas passam a confiar mais em você, porque percebem que você não está ali apenas para cumprir papel social, mas porque realmente se importa em entender o que está acontecendo. Percebo também evita um dos erros mais comuns em qualquer interação: interpretar demais. A mente humana tende a preencher lacunas com suas próprias histórias, e isso cria mal-entendidos. Ao dizer percebo, você coloca em pausa o impulso de tirar conclusões precipitadas. Em vez de adivinhar o que o outro sente, você reconhece o que conseguiu observar até ali e permite que a pessoa continue explicando no próprio ritmo. Esse gesto transmite maturidade. Mostra que você não tem pressa de controlar a narrativa. Que você está disposto a acompanhar o processo sem forçar o desfecho. É uma forma de respeito silencioso, mas extremamente poderoso. Há situações em que uma pessoa chega até você visivelmente desorganizada. Ela fala rápido, muda de assunto, tenta explicar algo que mal entende. Muitas pessoas reagem tentando ordenar a conversa, cortar desvios, ensinar caminhos mais lógicos. Mas quando você responde percebo, cria uma base estável. A pessoa sente que não precisa se adequar imediatamente, que pode se organizar aos poucos, que existe espaço para isso. Esse tipo de presença acalma. Não porque você faz algo extraordinário, mas porque oferece o que todos buscam, um lugar onde suas emoções podem existir sem serem invalidadas ou aceleradas. Com o tempo, você descobre que essa palavra também atua internamente. Ela desenvolve em você uma sensibilidade mais refinada. Você começa a perceber padrões, gestos, repetições, inclinações que antes passavam despercebidos. Isso melhora a qualidade das suas decisões e até a forma como você lida com seus próprios conflitos. Quanto mais você percebe, menos reage automaticamente. E quando você reage menos, sua presença se torna mais firme. Você deixa de ser alguém previsível, impulsivo, ansioso para responder. Torna-se alguém que olha a situação como um todo antes de escolher a próxima palavra. É assim que nasce o respeito silencioso que tantos desejam, mas poucos sabem cultivar. Percebo é diferente de eu entendo tudo o que você está passando.
Ela não assume conhecimento absoluto. Não invoca a autoridade. Não diz sei exatamente como é. Ela apenas reconhece. Reconhece aquilo que está claro e dá espaço para o que ainda não está. Essa humildade combinada com atenção é o que torna a expressão tão poderosa. Quando você diz percebo, você reconhece que existe ali uma realidade emocional em curso, e nenhuma realidade emocional deve ser tratada como pequena. O outro sente isso imediatamente. Ele percebe que não está sendo julgado, nem analisado, nem corrigido. Apenas notado. E ser notado é uma das necessidades humanas mais profundas. Pessoas passam a vida desejando ao menos uma vez ouvir alguém dizer: eu vejo o que está acontecendo com você. Não no sentido literal, mas no sentido emocional. Percebo se aproxima disso. Não impõe. Não exagera. Apenas acompanha. E essa companhia é o que faz a conversa ganhar profundidade. Na prática, essa palavra muda não apenas a conversa, mas a estrutura da relação inteira. Quando alguém percebe que você nota aquilo que ninguém mais nota, nasce confiança. E confiança não surge de grandes discursos, surge desses pequenos instantes em que o outro sente que você está presente de verdade. É por isso que pessoas que sabem perceber se tornam naturalmente magnéticas. Não porque falam muito bem, mas porque observam bem. E quem observa bem, fala com precisão. Com o tempo, você também nota algo ainda mais interessante. Percebo é uma palavra que reduz conflitos. Muitas discussões se prolongam simplesmente porque alguém se sente ignorado. Ao mostrar que percebe o que está acontecendo, você dissolve resistências. A tensão diminui. O diálogo ganha um terreno mais firme. A pessoa não precisa mais repetir 20 vezes o mesmo ponto. Ela sabe que você captou. E saber que foi captado é o que encerra metade das brigas antes que elas comecem. A terceira palavra, portanto, é um convite à presença plena. Ela exige que você esteja atento, não ansioso, aberto, não disperso, observador, não invasivo. E quando você aprende a usá-la com intenção verdadeira, sua comunicação ganha profundidade, sua imagem ganha solidez e suas relações ganham densidade. Perceber é mais do que ver. É uma postura, um modo de estar no mundo. E essa postura transforma tudo ao redor, inclusive você. Quarta palavra: respeito. Existem momentos em que uma conversa não se rompe por falta de assunto, mas por falta de consideração. A pessoa até fala com você, responde, interage, mas no fundo não demonstra reconhecimento algum da sua presença. Falta cuidado. Falta olhar. Falta aquele gesto simples que mostra que você está diante de alguém que merece ser tratado com dignidade, não como um objeto que serve para preencher o tempo. O respeito, na comunicação, não é um protocolo social. É a base que sustenta tudo. É a linha invisível que separa diálogo de disputa, convivência de desgaste, proximidade de manipulação. E a maioria das pessoas não percebe que uma conversa só se aprofunda quando existe respeito mútuo. Sem ele, tudo vira uma negociação silenciosa por espaço, atenção e validação. Quando você escolhe usar a palavra respeito, não está fazendo um elogio vazio. Está expondo uma postura interna. Está mostrando que reconhece valor na pessoa que está à sua frente, mesmo que não concorde com ela, mesmo que não conheça completamente sua história, mesmo que as opiniões sejam diferentes. Essa palavra cria um marco. Ela diz: o que você viveu tem importância, o que você sente tem lugar, o que você pensa merece ser ouvido. Isso transforma qualquer ambiente. A maioria das pessoas vive com a sensação oposta. Constantemente interrompidas, desacreditadas, tratadas com pressa, medidas por sua utilidade momentânea. Elas não esperam respeito, esperam apenas que ninguém as humilhe. Isso faz com que o simples gesto de respeitar alguém se torne quase uma raridade. Mas quando você diz respeito o que você está dizendo, respeito sua visão, respeito seu ritmo, ou até mesmo um suave eu respeito você, você rompe com uma dinâmica comum, a de tentar vencer a conversa. E romper essa dinâmica cria um espaço seguro, algo que poucas pessoas experimentam no cotidiano. Marco Aurélio observava que cada ser humano é lutador de uma batalha interna que ninguém mais pode ver. Por isso, o respeito não é um prêmio dado depois que alguém nos impressiona.
é a postura que adotamos antes de qualquer julgamento. É a consciência de que não sabemos tudo sobre ninguém. Quando você leva essa perspectiva para uma conversa, sua presença muda. Suas palavras ganham outro tom. Sua postura se torna mais estável. Você deixa de responder para competir e passa a responder para construir. Respeito também revela autocontrole. Porque só respeita quem não sente necessidade de dominar. Quem está tentando provar alguma coisa dificilmente oferece respeito genuíno. No máximo oferece cordialidade estratégica. O respeito verdadeiro só nasce quando você está ancorado internamente, quando não precisa da conversa para inflar o próprio ego. E essa estabilidade é perceptível. As pessoas imediatamente reconhecem quando estão diante de alguém que não usa a fala como arma, mas como ponte. Essa palavra também evita conflitos desnecessários. Muitas discussões não nascem por discordância, mas por desrespeito. Alguém fala de um jeito que corta, inválida, desqualifica. O conteúdo é quase irrelevante, o tom destrói o vínculo. Quando você se posiciona dizendo eu respeito o que você sente, mesmo que veja de outra forma, algo se reorganiza. A tensão diminui. A defensividade se dissolve. A conversa deixa de ser um campo de batalha e se torna um encontro entre duas perspectivas. Você não cede seus princípios, não abandona suas opiniões, não se torna passivo. Você apenas afirma que a divergência não precisa se transformar em ataque. Essa maturidade é rara e profundamente magnética. Usar respeito também transforma sua própria mente. A partir do momento em que você passa a escolher essa postura, começa a perceber que muito do caos emocional que você vive nas conversas nasce da tentativa de controlar o outro. Quando você respeita sem tentar moldar, o peso cai. O ambiente interno fica mais leve. Você sabe até onde vai sua responsabilidade e onde começa a responsabilidade alheia. Isso elimina uma grande parte da ansiedade social. Você não precisa mais convencer. Basta expor. Basta dialogar com clareza, sabendo que quem quiser entender vai entender. Quem não quiser, já não depende de você. Essa palavra também fortalece sua autoridade natural. Pessoas respeitam quem respeita. Não porque você exige isso, mas porque sua postura cria reciprocidade. A conversa ganha um tom mais calmo, mais firme, mais equilibrado. E equilíbrio sempre atrai atenção. Alguém que sabe se posicionar sem ferir, que sabe discordar sem atacar, que sabe afirmar limites sem humilhar, naturalmente ocupa um lugar diferenciado na mente das outras pessoas. Respeito também delimita o que você tolera. Quando você diz eu respeito você, mas preciso que respeite meu limite, a conversa ganha estrutura. Não existe agressividade, apenas clareza. E clareza é sempre mais forte do que qualquer discurso inflamado. Ela mostra que você não está tentando vencer nada, apenas proteger o que considera essencial. Pessoas respondem muito melhor à clareza do que à pressão. É por isso que essa palavra, usada com calma, consegue encerrar conflitos antes que se tornem tempestades. Outro efeito poderoso de respeito é que ela abre espaço para a vulnerabilidade alheia. Quando alguém sente que está numa atmosfera onde não será humilhado, minimizado ou ridicularizado, essa pessoa se expressa com muito mais autenticidade. O respeito funciona como um convite silencioso. Você pode ser real aqui. É isso que faz com que algumas conversas se tornem memoráveis. Não é o conteúdo que importa, mas o ambiente construído. E esse ambiente começa quando alguém decide respeitar antes de exigir respeito. Não como submissão, mas como maturidade. Não como estratégia, mas como valor. Com o tempo, você percebe que essa palavra molda sua identidade. A cada vez que você diz respeito, você reafirma quem é. Você se posiciona sem gritar. Você estabelece limites sem rigidez. Você cria espaço sem se anular. E isso faz com que as pessoas conversem com você de um jeito diferente. Respeito é a base invisível da presença. A presença que mantém firmeza sem agressão, profundidade sem drama e autoridade sem imposição. A presença que inspira, não pelo que diz, mas pela forma como escolhe estar. E quando alguém percebe que está diante de uma pessoa que respeita antes de julgar, a conversa muda, a relação muda, e a percepção sobre você muda ainda mais. Quinta palavra:
Aguardo. Há conversas que se desfazem não pela falta de clareza, mas pela falta de tempo. Não o tempo do relógio, mas o tempo interno, aquele espaço entre ouvir, processar e responder. Muitas pessoas atropelam esse intervalo e acabam destruindo qualquer possibilidade de profundidade. Elas respondem antes de entender, reagem antes de refletir, argumentam antes de ouvir o fim da frase. Aguardo é uma palavra que devolve esse intervalo. Ela mostra que você não está com pressa de chegar ao final da conversa, nem ansioso para ocupar o silêncio imediatamente. Essa palavra afirma que você reconhece a necessidade de pausa, de maturação, de digestão emocional. E essa postura, quando incorporada, transforma completamente a atmosfera de qualquer diálogo. Usar aguardo não significa lentidão ou indecisão. Significa respeito ao processo, tanto seu quanto da outra pessoa. É a consciência de que certas respostas não podem ser dadas no calor do instante, porque palavras precipitadas criam feridas difíceis de reparar. Quando você diz aguardo para te responder com calma, ou simplesmente escolhe demonstrar esse comportamento antes mesmo de verbalizá-lo, a outra pessoa percebe imediatamente que está diante de alguém que não reage como uma explosão, mas como uma presença estável. Isso traz segurança, traz tranquilidade, traz uma forma diferente de confiança. O mundo moderno sabota esse tipo de atitude. Ele exige respostas rápidas, opiniões imediatas, decisões instantâneas. A lentidão virou sinônimo de fraqueza, quando na verdade é sinal de consciência. Os estoicos falavam sobre a importância da pausa como ferramenta de domínio emocional. Sêneca dizia que a pressa é inimiga do discernimento. E discernimento, em qualquer conversa, é o que separa quem fala por impulso de quem fala por sabedoria. Aguardo lembra ao outro que você não tem medo do silêncio. Muita gente interpreta silêncio como desconforto, mas o silêncio bem sustentado é sinal de força. Ele permite que as emoções desçam, que as ideias se organizem, que a conversa respire. A maioria das pessoas entra em pânico diante dessa pausa. Elas preenchem qualquer segundo vazio com frases soltas, justificativas desnecessárias ou explicações que ninguém pediu. Parece que a mente está sempre tentando fugir de si mesma. Mas quando você aguarda, cria um ritmo diferente. A conversa deixa de correr como uma avalanche e passa a fluir como algo que realmente tem direção. Essa palavra também interrompe conflitos antes que eles explodam. Muitas brigas surgem porque alguém reagiu no impulso. Uma frase atravessada, um tom alterado, uma suposição rápida. E quando a pessoa percebe o estrago, já é tarde. Se, nesse momento, alguém tem a coragem de dizer aguardo um pouco antes de te responder, a tensão cai imediatamente. Não porque a questão se resolveu, mas porque deixou de ser alimentada pela urgência emocional do instante. A pausa reconstrói a lucidez. E a lucidez, quase sempre, evita danos permanentes. Aguardo também revela humildade intelectual. Quando você espera antes de dar sua opinião, mostra que não assume superioridade. Mostra que está disposto a entender melhor antes de se posicionar. É uma postura rara. A maioria quer ser a primeira voz a soar. Quer se provar, se justificar, se defender. Mas quem aguarda transmite outra coisa. Transmite que não precisa dessa validação. Que pode dar um passo atrás sem sentir que está perdendo poder. Porque sabe que o verdadeiro poder não está na rapidez da resposta, mas na profundidade dela. Essa palavra também protege sua energia. Quando você responde rápido demais, acaba assumindo compromissos que não queria, entrando em conversas desgastantes, aceitando responsabilidades que não lhe pertencem. A pausa impede que você se torne refém do impulso. Ela cria um filtro natural. Você começa a selecionar o que vale sua energia e o que não vale. Com isso, suas relações se tornam mais leves e mais verdadeiras. Usar aguardo também desenvolve sua sensibilidade. Enquanto você espera, percebe nuances que passariam despercebidas numa conversa acelerada. O jeito como a pessoa respira, como segura as mãos, como muda o tom. Essas pequenas observações ajudam você a entender o que está acontecendo de fato. E quando entende melhor, responde melhor. Não como alguém que atira palavras, mas como alguém que oferece direção. Marco Aurélio falava sobre a necessidade de desacelerar o pensamento antes de agir.
Ele dizia que um homem apressado se torna escravo dos próprios impulsos. E é isso que a maioria vive hoje, escravidão emocional. Aguardo liberta você desse ciclo. Ela funciona como um comando interno, lembrando que não importa o quanto o mundo grite, você ainda pode escolher o ritmo da própria mente. E escolher o ritmo é escolher a liberdade. Com o tempo, essa postura começa a moldar sua imagem. As pessoas percebem que você não responde de qualquer jeito, que você não explode, que você não se atropela. Elas começam a confiar mais em você, porque sabem que suas palavras vêm de um lugar pensado, não de um impulso. E confiança, quando nasce desse tipo de postura, cria laços profundos. A pessoa sente que pode falar com você sem medo de ser mal interpretada ou julgada rapidamente. Essa palavra também afasta situações manipulativas. Pessoas que querem pressionar você a decidir, responder ou agir no instante certo começam a perceber que essa técnica não funciona. Se alguém tenta manipular pelo tempo, exigindo pressa, pressionando por urgência artificial, você se mantém sereno. Aguardo neutraliza a manipulação sem confrontar. É elegante, é firme, é inteligente. De certo modo, essa palavra cria uma blindagem emocional. Você passa a ter domínio sobre suas reações. Passa a agir quando quer, não quando empurram você. Passa a falar com intenção, não com desespero. Essa autonomia é sentida pela outra pessoa, mesmo que ela não entenda racionalmente o porquê. Ela apenas percebe que, perto de você, a conversa não se torna caótica. Ela se torna mais humana. Ao final, aguardo é uma palavra que ensina ritmo. Ensina que profundidade não nasce depressa, e sim de presença. Ensina que uma resposta certa no tempo errado se torna resposta errada. E ensina também que o silêncio, quando bem sustentado, não enfraquece, fortalece. Quando você passa a integrar essa palavra à sua forma de conversar, sua presença muda. Seu tom muda. A percepção das outras pessoas muda. Você deixa de ser alguém reativo e passa a ser alguém consistente. E consistência é uma das formas mais poderosas de respeito que você pode transmitir, mesmo sem dizer nada. Sexta palavra: compreendo. Há conversas que parecem avançar em círculos. A pessoa explica, reformula, tenta se fazer entender, mas sente que suas palavras batem em uma superfície dura e retornam vazias. Ela fala, mas não sente que chega. E poucas coisas silenciosas desgastam tanto quanto a sensação de não ser compreendida. Não existe frustração maior do que se abrir e perceber que a outra pessoa está te ouvindo apenas com os ouvidos, não com atenção. Compreendo não é uma palavra usada para encerrar o assunto, nem para parecer educado. É uma afirmação de que você entrou no território emocional da outra pessoa e captou o que ela está tentando transmitir, ainda que parcialmente. Essa palavra não promete solução, não oferece julgamento, não tenta resolver o problema. Ela apenas mostra que você está acompanhando, e isso, para quem está falando, já é metade da cura. Enquanto entendo reconhece o fato, compreendo reconhece o significado. É como se você dissesse, eu vejo o que isso provoca em você. Eu percebo o que esse assunto toca. Eu estou alinhado com o sentido do que você está vivendo. Essa nuance faz uma diferença enorme. Muitas conversas fracassam porque alguém foca no conteúdo e ignora o impacto emocional escondido atrás dele. Por exemplo, quando alguém diz estou cansado de tentar agradar todo mundo, a frase literal fala de esforço. O significado fala de exaustão emocional. Compreendo reconhece essa profundidade. Essa palavra também tem a capacidade de reorganizar o tom da conversa. Quando você demonstra compreensão, a pessoa relaxa. Ela sente que pode ir além do superficial, que pode explorar pensamentos que estavam presos atrás de defesas invisíveis. A conversa ganha fluidez. O mundo interno dessa pessoa deixa de parecer confuso e passa a ganhar forma enquanto ela fala. Isso acontece porque, ao se sentir compreendida, ela não precisa mais gastar energia defendendo seu ponto. Pode se dedicar a expressá-lo. Os estoicos falavam sobre a importância de compreender a natureza humana como um todo, suas fragilidades, seus impulsos, seus medos, suas contradições. Para eles, compreender era um ato de sabedoria, não de condescendência. Sêneca insistia que ninguém melhora quando é ridicularizado,
melhora quando é compreendido. Essa visão transforma completamente o modo como você se posiciona nas conversas. Você deixa de buscar o erro do outro e passa a buscar o sentido do que ele disse. Isso cria proximidade, cria respeito, cria profundidade. Compreendo também evita que você responda de forma defensiva. Muitas discussões surgem não porque alguém atacou, mas porque alguém não se sentiu compreendido. A pessoa repete, aumenta o tom, insiste, até que a frustração explode. Mas quando você diz compreendo o que isso significa para você, você alivia a tensão antes que ela cresça. É como se você removesse a barreira que separa vocês, permitindo que ambos falem sem lutar por território. E quando essa barreira cai, a conversa deixa de ser combate e se transforma em construção. Essa palavra também demonstra responsabilidade emocional. Mostra que você está realmente ali, acompanhando o percurso interno do outro, e não apenas esperando sua vez de falar. Isso se torna evidente no modo como a outra pessoa reage. Ela desacelera, organiza ideias, se expressa com mais honestidade. O diálogo ganha um ritmo sereno, quase terapêutico, mesmo sem que você esteja tentando assumir esse papel. É simplesmente o efeito natural de alguém que sabe compreender antes de intervir. Com o tempo, compreendo cria uma reputação silenciosa. As pessoas percebem que podem conversar com você sem medo de serem tratadas com indiferença ou ironia. Não precisam performar, não precisam exagerar, não precisam mascarar emoções. Elas sentem que podem ser reais. E quando alguém descobre que pode ser real com você, nasce confiança. Confiança verdadeira, aquela que não se desfaz com desentendimentos ou conflitos momentâneos. Essa palavra também funciona como um antídoto contra falsas conclusões. Quando você compreende, percebe nuances e evita julgamentos precipitados. Você não coloca a pessoa dentro de uma categoria, nem transforma uma frase isolada em um diagnóstico definitivo. Compreender é permitir que o outro seja maior do que sua última frase. Essa postura desarma ressentimentos antes que se tornem paredes. Além disso, compreendo cria espaço para que você se expresse melhor também. Quando o outro sente que foi compreendido, ele passa a ouvir você com mais abertura. A conversa deixa de ser disputa de argumentos e passa a ser intercâmbio real. Ambos se tornam partes ativas de um encontro, não oponentes tentando sustentar posições. Essa palavra também ajuda você a enxergar sua própria humanidade. Quando você compreende o outro, descobre que todos carregam conflitos internos parecidos com os seus. A partir disso, suas próprias emoções se tornam menos assustadoras. Seus conflitos se tornam menos confusos. A compreensão que você oferece retorna para você de forma inesperada. É como se, ao compreender alguém, você aprendesse a compreender a si mesmo. Esse é um dos motivos pelos quais indivíduos verdadeiramente maduros se tornam tão bons comunicadores. Não é porque dominam técnicas, mas porque dominam a si mesmos. Eles compreendem antes de afirmar, observam antes de reagir, sentem antes de concluir. Essa postura cria uma presença emocional sólida que é raríssima e profundamente atraente. Usar compreendo com autenticidade também impede que você se torne uma pessoa fria ou distante. Muitas pessoas confundem autocontrole com insensibilidade, mas são coisas completamente diferentes. Quem compreende não se afasta, aproxima, não sufoca, sustenta, não invade, acompanha. Compreender é um gesto silencioso de generosidade emocional. No fim das contas, compreendo é uma palavra que ilumina. Ela revela que você tem maturidade para ouvir a verdade do outro, mesmo quando essa verdade é diferente da sua. Mostra que você não conversa para ganhar, mas para construir. E isso transforma não apenas o tom da conversa, mas o valor da sua presença. Uma pessoa que compreende é sempre lembrada, não pelo que diz, mas pelo que faz o outro sentir. A sensação rara de finalmente ser visto na complexidade da própria humanidade. Sétima palavra: aceito. Há situações em que a conversa se torna tensa não porque alguém foi agressivo, mas porque ninguém aceita o que está acontecendo ali. A pessoa tenta explicar algo, mas encontra resistência em cada frase. Ela tenta expor um limite, mas percebe que o outro insiste em empurrar mais um pouco. Tenta compartilhar um erro, mas sente que será punida. A falta de aceitação cria um ambiente de defesa constante,
como se cada palavra precisasse lutar para sobreviver. Nesse cenário, aceito não é apenas uma palavra, é uma mudança de clima. Uma mudança que transforma diálogo forçado em diálogo possível. Aceito não significa concordar, aprovar, elogiar ou se curvar. Significa apenas permitir que a realidade seja vista como ela é, sem tentar distorcê-la para satisfazer expectativas próprias. Muitas conversas travam porque alguém exige que o outro se comporte de forma idealizada. Exige que explique do jeito certo, sinta na intensidade correta, reaja de modo previsível. Mas a vida real nunca acompanha esse roteiro imaginário. E é aí que a palavra aceito ganha poder. Quando você diz aceito, está afirmando que não precisa que o outro seja uma versão editada de si mesmo para que a conversa exista. Você permite que ele esteja no estado em que está, confuso, irritado, cansado, inseguro, hesitante. Esse espaço de aceitação abre caminhos para diálogos que, de outra forma, seriam impossíveis. A aceitação não é passividade, é maturidade. É a escolha consciente de não transformar a conversa em tribunal. Os estoicos falavam constantemente sobre aceitar a realidade antes de agir sobre ela. Marco Aurélio escrevia que nada interrompe mais a clareza do que lutar contra fatos. Quando você resiste ao que é, desperdiça energia. Quando aceita, redireciona essa energia para onde ela pode realmente gerar mudança. Em uma conversa, isso é transformador. Aceito seu ponto de vista não significa abandonar o próprio. Aceito que isso te afete assim não significa concordar com a reação. Aceito que você pense diferente não significa desistir da sua verdade. Significa apenas que existe espaço para a coexistência. Muitas confrontações surgem não porque as pessoas divergem, mas porque nenhuma aceita a existência da divergência. Elas se sentem ameaçadas pela simples possibilidade de não pensarem igual. Quando você usa aceito, você remove essa ameaça. A conversa não precisa mais ser um duelo. Pode ser um encontro honesto entre duas perspectivas legítimas, ainda que incompatíveis em alguns aspectos. Aceito também desarma críticas. Há momentos em que alguém expõe algo doloroso sobre si, uma falha, um hábito ruim, um arrependimento. A reação comum é pressionar, corrigir, dar sermão. Mas quando você diz aceito o que você está me dizendo, a outra pessoa sente alívio imediato. Ela percebe que não precisa se esconder, nem se justificar além do necessário. Esse alívio abre portas para reflexão sincera, e reflexão sincera sempre leva a mudanças reais. Curiosamente, pessoas só mudam quando se sentem aceitas antes de serem corrigidas. A aceitação cria confiança. A confiança cria a abertura. A abertura permite transformação. E transformação não nasce da cobrança, mas do reconhecimento. Aceito também revela força emocional. Muitos acreditam que aceitar é sinal de fraqueza, como se fosse uma renúncia. Mas, na verdade, aceitar exige coragem. Coragem para ver o que existe sem tentar repintar o mundo à força. Coragem para admitir que certas coisas não seguem o seu controle. Coragem para ouvir algo desconfortável sem retaliar impulsivamente. A pessoa que aceita o que ouve se torna naturalmente mais calma. Ela não reage para se defender, reage para compreender. Não tenta vencer, tenta entender onde a conversa realmente quer chegar. Esse tipo de postura cria uma atmosfera de equilíbrio que é percebida imediatamente. E equilíbrio, em diálogos intensos, é ouro. Essa palavra também impede que você traga suas expectativas como armas. Quando você não aceita o que o outro está dizendo, passa a lutar para encaixá-lo no seu molde interno. Isso gera atrito, gera frustração, gera desgaste. Ao dizer aceito, você abandona esse molde. Não se trata de desistir das próprias ideias, mas de deixar espaço para que o diálogo não seja sufocado pelo que você imaginou antes mesmo da conversa começar. Com o tempo, você descobre que aceito também melhora sua relação consigo mesmo. Muitas das tensões internas que você carrega surgem da recusa de sentimentos, de limites pessoais, de vulnerabilidades, de episódios do passado. Quando você começa a usar essa palavra nas conversas externas, inevitavelmente aprende a usá-la nas internas. Aceitar sua própria humanidade diminui o peso que você carrega. E quanto menos peso você carrega, mais presença você transmite.
Essa palavra também evita mal-entendidos. Em vez de supor, você acolhe a informação que chega. Em vez de rebater, você primeiro assimila. Isso faz com que a outra pessoa não tenha que repetir o mesmo ponto com intensidade crescente, algo comum quando alguém se sente rejeitado no nível emocional. Aceito interrompe esse ciclo antes que ele escale. Outro efeito poderoso dessa palavra é que ela estabelece limites de forma suave. Sim, aceitar também é uma forma de limitar. Quando você diz aceito sua opinião, mas mantenho a minha, você não cria conflito, cria clareza. Quando diz aceito seu ritmo, mas preciso do meu espaço, você preserva sua integridade sem atacar ninguém. A aceitação, quando bem utilizada, é firme e gentil ao mesmo tempo. Ela também expõe que você não tem interesse em dominar a narrativa. Quem tenta dominar não aceita. Quem tenta compreender aceita. E essa diferença é percebida imediatamente pela outra pessoa. O clima muda. A resistência cai. A conversa ganha contornos mais maduros. No fim, aceito é uma palavra que inaugura a maturidade emocional. Ela demonstra sabedoria porque reconhece que o mundo não existe para se alinhar às suas expectativas. Demonstra equilíbrio porque evita que você force situações que ainda não têm forma. Demonstra força porque só uma pessoa segura consegue aceitar sem sentir-se diminuída. E, acima de tudo, essa palavra cria pontes. Pontes que sustentam diálogos difíceis, aproximam pessoas distantes e dissolvem tensões que pareciam intransponíveis. Aceitar não é desistir. Aceitar é abrir espaço para que o verdadeiro diálogo comece. Depois de atravessar essas 7 palavras, talvez você tenha percebido que nenhuma delas depende de técnica, carisma ou algum talento especial. Todas nascem de algo muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais raro: presença. Presença não é estar no cômodo enquanto a conversa acontece. Presença é estar dentro do momento, consciente do que você diz, do que o outro sente e do espaço invisível que existe entre as duas experiências. É isso que dá profundidade a qualquer diálogo. Não é a eloquência. Não é a quantidade de informações. Não são discursos brilhantes. O que transforma a forma como as pessoas respondem a você é a maneira como você entra na conversa, e a maneira como permanece dentro dela. Você viu isso em cada palavra. Continue a abrir o espaço para que o outro pudesse existir sem medo de interrupção. Entendo, reconheceu a experiência alheia sem competir com ela. Percebo, iluminou nuances que poucos enxergam. Respeito, estabeleceu a base para qualquer diálogo sincero. Aguardo, devolveu o tempo interno que a conversa precisa para respirar. Compreendo, conectou o que é dito ao que é sentido. Aceito, permitiu que a realidade fosse vista sem resistência. 7 palavras que, quando integradas à sua postura, revelam não apenas como você conversa, mas quem você é no ato de conversar. A grande verdade é que boa parte das pessoas fala muito, mas comunica pouco. Elas tentam conquistar atenção através do volume, da insistência, da velocidade, e ignoram o que realmente cria impacto: o estado interno de quem fala. Você não atrai pessoas porque decora frases de efeito. Você atrai porque transmite harmonia entre o que diz e o que vive. Porque suas palavras brotam de um silêncio sólido, não de ansiedade. Porque sua presença não tenta vencer a conversa, mas sustentá-la. Os estoicos sabiam disso. Para eles, comunicação não era estratégia social, era reflexo de virtude. Era a expressão prática da disciplina interna. E você pode ver como tudo se conecta: escuta, paciência, clareza, aceitação, respeito. Essas qualidades não são acessórios, são pilares. Quanto mais estruturado você está por dentro, mais simples se torna falar. E quanto mais simples suas palavras se tornam, mais forte elas ficam. A profundidade da sua fala nunca será maior que a profundidade do seu silêncio interno. É isso que diferencia presença de performance. Performance quer impressionar. Presença quer compreender. E quando as pessoas percebem que você está ali para compreender, elas naturalmente se aproximam. Algo curioso acontece quando essas 7 palavras passam a fazer parte do seu vocabulário emocional. Suas relações mudam de tom. Pessoas começam a confiar mais em você, não porque você promete muito, mas porque você reage com calma. Elas se abrem mais,
porque percebem que você não usa a vulnerabilidade delas como munição. Elas te procuram, porque o mundo está cheio de vozes barulhentas, mas raríssimo em vozes que acolhem. E você também muda. Você passa a ouvir com mais paciência, a responder com mais intenção, a evitar conversas desnecessárias. Passa a reconhecer rapidamente quando uma discussão não é sobre você, e sim sobre o caos emocional do outro. Passa a enxergar que sua energia não precisa ser gasta em qualquer situação que surge. Essas pequenas mudanças internas transformam completamente a qualidade da sua presença, e presença é, no fim, a maior forma de respeito que você oferece ao mundo. É assim que se constrói maturidade. Não se defendendo de tudo, não reagindo a tudo, não tentando provar tudo, mas sustentando a si mesmo dentro das conversas. E para sustentar a si mesmo, você não precisa elevar o tom, nem fazer discursos longos. Basta integrar essas 7 palavras ao seu modo de existir. Elas são pequenas, mas são pontos de apoio. São maneiras de lembrar quem você é quando tudo parece caótico. São ferramentas de consciência imediata, que mudam não apenas a forma como você fala, mas a forma como vive as suas interações. Quando você internaliza isso, algo muito poderoso acontece. As pessoas começam a prestar atenção. Não porque você está tentando impressionar, mas porque você transmite estabilidade. Estabilidade atrai. Estabilidade inspira. Estabilidade cria autoridade sem dizer que você tem autoridade. E essa é a essência de uma presença verdadeiramente forte. Talvez você já tenha notado que os indivíduos mais admirados ao seu redor não são aqueles que falam sem parar, mas os que sabem falar no momento certo. Pessoas cuja palavra tem peso não falam muito, falam alinhadas com aquilo que são. E é isso que você está construindo aqui, um alinhamento entre sua postura interna e sua expressão externa. Esse alinhamento, quando alcançado, transforma qualquer conversa em um território onde a sua maturidade se torna perceptível sem esforço. No fundo, toda comunicação humana se resume a 2 perguntas silenciosas que todos fazem, mesmo sem perceber. Posso confiar em você? Posso ser eu mesmo perto de você? Essas 7 palavras respondem ambas com tranquilidade. Se você assistiu até aqui, lembre-se, nada muda se você não praticar. A transformação começa quando você escolhe aplicar essas palavras em situações simples, do cotidiano, não apenas em grandes conflitos. Aos poucos, elas deixam de ser técnicas e se tornam parte natural do seu caráter. Agora, me diga nos comentários, qual dessas 7 palavras você vai aplicar nas próximas 24 horas? E se esse vídeo te ajudou a enxergar sua própria comunicação de outra forma, deixe o like e se inscreva no canal. Sua presença aqui faz esse trabalho alcançar mais pessoas que, como você, estão buscando crescer por dentro antes de agir por fora.